E então, pessoal, o Coluna da Hora também tem entrevista nessa nova plataforma, aliás, nova para a gente, o YouTube não tem nada de novo. A gente está trazendo também convidados e convidados bem especiais. Nosso convidado de hoje é um médico sanitarista especializado em saúde pública e ele é prefeito de Fortaleza. Prefeito Roberto Cláudio, como vai? É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eveline. É um enorme prazer poder compartilhar esse espaço com da hora, não é isso? Com dois dos mais qualificados e respeitados quadros, sem nenhum favor do jornalismo cearense, debatendo certamente assuntos do cotidiano, do dia a dia do Ceará, de Fortaleza e do país. Então, estou aqui com muita felicidade, de peito aberto aí para as provocativas, tenho certeza, e instigantes perguntas e debate que queremos ter a partir de agora. Também abraçar e agradecer o André também pela participação. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui. Para nós é muito bacana ter esse momento para a gente conversar com quem toma decisões na nossa cidade, né? E eu queria começar perguntando o seguinte: primeiro, avisar que eu estou aqui no cantinho do café, aqui em casa, esteja servido. Minha mãe disse que a gente oferece sempre alguma coisa, virtualmente, mas tudo bem. E eu queria, a primeira pergunta é: como Fortaleza está, em que situação a gente está nesse enfrentamento da pandemia do coronavírus? Eveline, Roberto e todos os internautas, né, espectadores agora na rede social internauta, né, que estão nos acompanhando também, registrar que Fortaleza teve na semana 20 o seu pior momento, né, a semana 20 desde a primeira semana que a gente registrou oficialmente e notificou o primeiro caso do Covid-19. Então, houve uma curva ascendente, e na semana 20 a gente teve nosso pico, um pico trágico, a gente teve, em média, naquela semana, 87 óbitos por dia, todo dia da semana, em média. E, a partir daí, a gente passou a gente está agora na 15ª consecutiva semana de queda de casos, de queda de óbitos e de queda abrupta e significativa de demanda por internação em leito de enfermaria ou de UTI. Só para dar uma ideia de comparação, a gente saiu de 87 óbitos em média na semana 20, para a semana passada termos um óbito em média por dia na semana, e boa parte deles, obviamente todo óbito é trágico, ainda mais de doença infecto-contagiosa, foram óbitos de pessoas que estavam infectadas de Covid já há muito tempo, tiveram alguma complicação, foram internadas em leitos de UTI, tiveram complicações secundárias da internação e acabaram, infelizmente, tragicamente, indo a óbito. E esse cenário ele não foi produzido nessas 15 semanas por acaso. Ele é produto de um conjunto de decisões que, passado um tempo, foram decantando e produziram esse resultado de queda significativa, consistente e consecutiva. A primeira delas, eu diria que foi a decisão, e quero sempre atribuir a decisão a essa integração do governo com a prefeitura. Em todos os momentos, a gente sentou juntos e nós tomamos as decisões de forma coletiva, baseada na orientação das autoridades sanitárias e, o principal, integrados. A gente teve a primeira decisão, talvez a mais difícil dela, que foi logo na primeira semana que a gente teve transmissão comunitária, que é o primeiro caso de alguém comprovadamente contaminado por outro alguém daqui da cidade de Fortaleza. Isso concretiza não como caso externo, mas um caso de transmissão comunitária. Quando tivemos o primeiro caso de transmissão, naquela mesma semana, foi tomada a decisão de fazer isolamento social. E isso modificou um conjunto de regras cotidianas, né, da vida da cidade. Isso não foi fácil, porque naquela época ninguém via ninguém doente, ninguém conhecia ninguém doente, ninguém tinha nenhum ente querido internado. Então, era complicado convencer as pessoas, as atividades econômicas do dia a dia da cidade a pararem, reduzirem ou se limitarem, né, quando você não sente a presença da doença. Então, eu diria que o isolamento social precocemente instalado, depois a evolução dele no momento certo para o isolamento social mais rígido, o mais conhecido aí, eu não gosto de falar termo em inglês aqui em português, mas ficou famoso por lockdown, né? E depois, e também, concomitantemente, um trabalho de planejamento e de ação rápida
de expansão de leitos e capacidade de atendimento, tanto de urgência como em leitos de internação e terapia intensiva. Aqui, só o município, a gente tem hoje, para dar uma ideia de grandeza, pouco menos do que 1.300 leitos públicos municipais. Nós montamos, em algum momento, no pico, nós chegamos a ter 850 leitos Covid públicos. Então, criamos praticamente uma rede paralela, né, só de Covid, e o Estado montou outra. Então, a gente conseguiu garantir a quem adoentou, a quem ficou adoentado, um atendimento. O atendimento foi feito e isso salvou muitas vidas de pacientes que poderiam complicar, como aconteceu em Nova York, em calçadas do Harlem, em que boa parte da população, das cidades mais ricas dos Estados Unidos, morreu sem atendimento porque não tinha leito para pessoas em situação mais vulnerável. Então, acho que o conjunto dessas coisas nos ajudou e também a decisão, por fim, de uma retomada, também aqui acolá questionada, mal entendida, mas que também foi responsável por esse resultado, um processo de retomada de decisão coletiva, de base científica e montada num protocolo que prevê como premissa uma retomada lenta, progressiva, gradual, né, e baseada em protocolos. Eu acho que o conjunto dessas 4 medidas é que tem garantido a consistência dessa queda pela 15ª semana consecutiva. Prefeito, mas existe nesse cenário todo um elemento que tem sido destacado, muito destacado, e nas redes sociais está sendo muito abordado, que se refere ainda àquela investigação que a Polícia Federal abriu em relação aos respiradores adquiridos pela Prefeitura de Fortaleza. A gente tem um ano eleitoral que coincide, e é uma das piores coincidências que poderia haver, que coincide com a pandemia. E a gente sabe que esse tema está sendo bastante explorado por alguns segmentos da oposição, ou alguns segmentos que estão se prontificando também a disputar o meio eleitoral, o voto do eleitor fortalezense. E a gente queria ver como é que está essa situação, o que é que o senhor diz a respeito disso aí, como é que essa coisa tem chegado, tem sido processada na prefeitura. Eu aprendi, viu, Roberto e Eveline, que assim, porrada da oposição na canela, sabe assim, só para ofender, só para magoar, né? Só para destruir, e essa turma não tem uma ideia para salvar ninguém, não teve uma ideia para ajudar ninguém, mas para fazer o mal, né, para falar mal dos outros, está o tempo inteiro em sinal de alerta, né? É a política da destruição, né? Com tanta necessidade, no momento de pandemia, no momento de dor, de angústia, né, a cabeça dos caras só pensa maldade, é como destruir, criticar ou colocar defeito em quem faz. Entretanto, eu aprendi que, apesar de tirar de letra 90% dessas fake news e porradinhas e tentativas de desqualificação, quando elas alcançam, né, a dimensão moral, elas precisam de respostas, né, para não deixar dúvidas sobre a intenção da decisão, né, e a motivação daquilo que a gente fez atrás. Você imagina, Roberto, Eveline, quem nos acompanha, você está assistindo de camarote, aqui em Fortaleza, o início de uma pandemia, e tendo visto as cenas que aconteceram em países de sistemas de saúde muito mais evoluídos, muito mais sólidos, muito mais ricos do que o nosso, em que pessoas morreram por falta de respirador, leito de UTI e atendimento. Todo o dinheiro do mundo ainda seria pouco para a gente poder brigar por equipamento e atendimento para os irmãos nossos que precisam do SUS. E a prefeitura não gastou, mesmo sendo isso justificável, fazer o que fosse preciso para mobilizar de recurso, de gente, de parceria, para poder mobilizar atendimento antes de ser necessário, porque depois que as vidas são perdidas, depois que as pessoas morreram sem atendimento, né, fica tarde, a gente está dando explicação por que não fez. E foi isso que a gente fez, a gente estabeleceu calamidade pública, fomos atrás de buscar respirador aonde tinha no mundo, né? E o final da história contou que hospitais privados, que têm a fama de terem as melhores gestões do Brasil, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que são referências de eficiência de gestão privada na saúde, compraram equipamentos mais caros do que Fortaleza comprou. O que nós especificamente tivemos o problema foi que levamos um cano de uma empresa
Entramos na justiça contra a empresa, quebramos o sigilo fiscal da empresa para resgatarmos esse dinheiro de volta. Mas, olha, lá atrás, quando eu me defendi, eu disse que havia ali o ovinho da serpente, havia uma malícia. E tive muito cuidado em nominar e tal, que havia uma pessoa de um órgão público federal, no caso era a CGU, que de forma indevida, porque não havia recurso municipal, criou uma versão e uma história. Criou uma versão e uma história para poder parecer que o recurso era federal, para poder induzir os outros órgãos de controle ao erro, dizendo que o recurso é... Por isso eles precisavam investigar. Uma pessoa de relações afetivas e políticas com o governo federal bastante sólida, para poder criar um factóide qualquer. E hoje, coincidentemente, a sua pergunta é super contemporânea, Roberto Eveline, o TCU votou por unanimidade, 3-0, que a CGU era um órgão incompetente para ter feito aquela operação, porque 100% dos recursos eram de ordem municipal, não tinham nenhum recurso federal. Você é obrigado a entrar com processo por prevaricação, por extrapolação de competências, e por abuso de poder, como eu previ lá atrás, e hoje o maior órgão de controle do Brasil, que é o TCU, confirmou. Prefeito, como é que é viver isso aí, Roberto, perdão, como é que é viver esse dia a dia de lidar com um cenário que é, apesar de eu ser especialista, em saúde pública, mas lidar com um cenário mundial muito mutante, porque esse vírus é uma coisa traiçoeira, já se fala em reinfecção, enfim, e ainda ter que lidar com essas coisas assim, desse jogo político que a gente sabe que tem acontecido nesse ano, que é um ano eleitoral. Como é que é sentar nessa cadeira aí? Explica pra gente. Eveline, você imagina, vou dar só um exemplo. A gente fez um hospital de campanha do PV. Isso virou um objeto de desejo. Diria uma tara, no sentido freudiano, uma tara de setores da oposição. Acharam que ali estava, talvez, uma crítica que pudesse ser uma mina de ouro na perspectiva política, Aqui a gente angustiado, sofrendo, indo atrás de recursos, sem conseguir comprar insumos, atrás de montar de urgência uma rede paralela, e do outro lado, um conjunto de pessoas que deveriam ter responsabilidades com a cidade, porque tem mandatos eletivos, que poderiam estar atrás de colocar emendas, são apoiadores do governo federal, de garantir recursos federais, de poder ligar para saber se está precisando de alguma coisa. Nessa hora, a gente não pode ser do time azul nem vermelho, não pode ser Ceará versus vovô versus Frião, tem que ser o time da vida, o time para proteger a saúde pública da cidade, uma crise sanitária e uma crise social sem nenhum precedente na história da saúde pública brasileira. Parecidinho foi a gripe espanhola lá atrás, uma coisa que, em momentos como esse, em estadistas ou pessoas que têm a cabeça grande, na perspectiva de grandiosidade, tratam de se unir, oferecer apoio, oferecer parcerias, deixar de lado, a gente pega até bem. Se eu fosse da oposição, fiquem certos, eu ligaria para o governo de plantão, perguntaria como poderia ser útil e estava atrás de ajudar. Mas essa é a forma dessa turma fazer política. Se a turma que fez política e se forjou fazendo um motim da polícia militar às vésperas de eleição, é o mesmo grupo político que está vivendo de fazer denúncia moral para tentar catapultar algum tipo de prestígio. Olha, eu vou dizer, não está dando certo. Não está dando certo mesmo para essa turma. Porque o povo não é besta, o povo é sábio, sabe onde está o espírito solidário de quem se importa com o sofrimento e quer ajudar, e sabe onde está o oportunismo de hienas, da política que vivem, como abutres e hienas atrás de sobreviver do sofrimento alheio, E é duro, Eveline, viver assim. Eu até fiz um desabafo um dia quase emocionado nas lives que eu fiz, que enquanto a gente fica aqui até 10, 11 da noite, batendo cabeça, tendo angústia, tomar decisão não é fácil, mas a gente fazer um hospital e fazer em menos de 30 dias de campanha, ao custo que foi o mais barato do Brasil. Chegou uma época, eu tenho que responder uma fake news, eu tinha que perder tempo. O hospital custou 3 milhões e alguém inventou que o hospital custava 82 milhões. Então, além de ter que trabalhar e entregar resultado, eu tinha que estar dando satisfação o tempo inteiro para fazer prosperar as versões
maliciosas. E, olha, não prosperaram, graças a Deus. E está aí o Hospital do PV para contar a história. Foram 1.150 altas. 1.150 altas dadas. Vocês imaginam? Se a gente tivesse venciado da semana 17 a 22, 23, sem o hospital de campanha do PV, ou sem o Leonardo da Vinci, o governo do estado abriu, né? Essa turma, quando o presidente Bolsonaro disse que era para invadir o hospital para saber que tinha paciente, foram lá tentar invadir o hospital. Aliás, invadiram quando estava em obra para filmar, para tentar demonstrar que o hospital estava pronto. A gente estava abrindo 56 leitos de urgência. O hospital de campanha tem que ser. Então, assim, traz uma dorzinha no coração. Eu não sou de reclamar da vida. Né? Acho que essa tarefa que eu estou aqui, quem está nela tem que estar preparado para esse tipo de embate. Né? Mas me causa preocupação. Né? Eu tenho vários tipos de oposição, para ser que justo. Né? E muitas outras foram solidárias e preocupadas com o que estava acontecendo. E não trataram de desqualificar nem julgar o trabalho. Mas, especificamente, esse tipo de conduta me causa preocupação sobre que tipo de motivação e que tipo de valor está por detrás da atuação política de gente como essas. Prefeito, o senhor tem agora mais 4 meses de gestão. Já dá para projetar 4 meses de gestão e enfrentando esses ovos de serpente, ou pequenos ovos de serpente, para usar aqui a expressão que o senhor usou, e também prestes a encarar um momento eleitoral, um momento político muito importante para os grupos que se constituíram. Enfim, já deu para fazer um planejamento, uma projeção do que vão ser esses 4 meses? Assim, a pandemia, ninguém tem hoje, até no comecinho dessa pandemia, eu disse que quem tivesse conclusões definitivas, né, iria quebrar a cara. Quantos especialistas, né, apareceram e desapareceram com solução definitiva sobre tudo, né? Sobre o começo e o fim, sobre o pico da curva, sobre o tratamento, sobre a vacina, sobre a imunidade coletiva e tal. Eu acho que era um conjunto de ingenuidades, às vezes, alguns com uma certa malícia e uma certa julgamentos tendenciosos politicamente, e outros se antecipando, baseado na história de outras epidemias, a tirar conclusões sobre uma epidemia que é muito própria e tem nuances que não se comparam a nenhuma outra. Então, assim, eu não sou capaz ainda, fiz uma reunião mais cedo falando sobre isso, de julgar o que vai acontecer amanhã, de quando virá a vacina, não sei, espero que o mais rápido possível. De quando teremos imunidade coletiva, também não sei, espero que o mais rápido possível. A gente tem que tomar conta de uma vida muito pragmática. Em vez de estar especulando o cenário, é o que fazer cada dia. E temos uma missão dentro do dia agora, que é esse processo de retomada gradual, progressiva e responsável. É saber a cada semana o que pode, por que pode, como pode abrir, e também fiscalizar o que já pode estar aberto e que não está respondendo aos protocolos de forma adequada, é controlar o presente, eu creio. Mas não vejo a gente voltando a uma rotina cotidiana de cidade, né, que tem uma vida coletiva integrada em espaços públicos, que tem aquela beleza que são os calçadões e as praças ocupadas por muita gente. Essa é a natureza da vida coletiva em cidade. Eu não consigo ver isso acontecendo até o final desse ano. Então, precisamos manter o olho atento na pandemia, a despeito dela estar dando cada vez mais sinais de trégua a gente. A batalha não acabou ainda, a gente tem que permanecer atento, o poder público tem que estar dando informação, tem que estar dando educação, quando sentir que a população está soltando a mão e tirando o pé do freio, conscientizar, nem a mais, nem a menos, um ponto certo. Então, acho que não tem como a gente sair dessa pauta de controle da epidemia até o final do ano. Mas tem outra pauta administrativa. Nós temos uma pancada de serviços, obras e serviços sendo abertos. Eu tive hoje no Gonzaguinha da Barra. Vamos estar lá sexta-feira inaugurando a nova emergência e uma nova enfermaria em 30 leitos. Vou estar sábado próximo, Flotino Antônio Bezerra, inaugurando um novo centro cirúrgico, nova sala de recuperação. Vou estar amanhã só tirando a placa, entregando o polo da Vajota novo. Então, tem uma agenda administrativa de resultados que a gente vai ter que entregar até o final do ano. E, em paralelo, tem um futuro de Fortaleza em jogo. Né? E, assim, mais do que uma preocupação em um partido ter um candidato forte para ganhar a eleição, a minha preocupação é com o futuro e o porvir da quinta capital brasileira.
Eu, se já era um apaixonado por Fortaleza, me sinto agora cada vez mais comprometido e responsável pelo destino da cidade. Não só pela continuidade das políticas que são bem avaliadas e que são apreciadas pela população para não terem risco de descontinuidade, como também com a discussão do futuro, dos compromissos com a cidade do futuro, e também essa é uma agenda que a gente tem que se preocupar, a despeito de eu estar sempre explicando que ela não pode obscurecer ou diminuir a importância de tocar as outras duas, mas ela tem que ser uma terceira agenda importante para o futuro da cidade. A gente sabe, né, prefeito, a gente sabe que todos os gestores, né, que estão, né, nos seus cargos durante essa pandemia terão seus nomes marcados na história. Que como o senhor falou, é um caso sem precedentes. E a gente tem visto muita pressão de vários setores, claro, estão se sentindo esgotados, né, sem condições de trabalho. E a Prefeitura de Fortaleza foi uma das primeiras a fazer o edital, né, aquele edital das artes, e aí fez um edital, um valor de R$200 para pessoas da indústria do entretenimento. E tem a Lei Aldir Blanc, que vai, né, também ter dinheiro, vai ter dinheiro, verba para Fortaleza, mas hoje eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor vê o uso político desses setores. A gente está vendo, assim, algumas pessoas de oposição, falando bem em política mesmo, que estão usando o discurso, por exemplo, do setor de entretenimento e do setor de educação, que são setores que têm pressionado para voltar, né? Como é que o senhor está vendo isso, esse uso político? Assim, primeiro, a minha empatia com quem empreende, com quem produz, com quem trabalha e que está sendo afetado por essa pandemia. Ela é uma tragédia de duplo efeito. O efeito mais mortal, literalmente mortal dela, que é a saúde, a perda de vidas, o sofrimento. Como vocês sabem, eu tive, boa parte da minha família teve, eu tive um pai internado por mais de 30 dias em UTI, muito grave, tive uma mãe internada, vivenciei na pele, não só de ouvir dizer. E vivenciei o sofrimento de muita gente, visitando as unidades, conversando com quem trabalha na ponta, que foi, de fato, quem exerceu os maiores atos de heroísmo nesse momento da pandemia. Então, essa é a parte mais grave da epidemia. Mas ela deixa no Brasil, em Fortaleza e no mundo, um rastro grave de aprofundamento da miséria, de aprofundamento das desigualdades e de sofrimento da economia. Um dado objetivo, você imagina que, quando acabou o governo do presidente Temer, estava o Brasil todo aterrorizado, porque o Brasil fechava com um déficit público acima de 140 bilhões de reais. Pois esse ano, nós vamos terminar com um déficit público acima de 1 trilhão de reais. Então, assim, não tem como uma epidemia como essa não deixar um rastro de sofrimento. O nosso papel de Estado, de poder público, é proteger os mais vulneráveis. Claro, explicar decisões, dar satisfação às decisões, entender que não é algo pessoal contra ninguém, não é algo contra qualquer instituição, tanto que as decisões são baseadas nas orientações dos sanitaristas, daqueles que são autoridades do Estado e do município. Aí não cabe margem para favor político ou perseguição política. Não cabe margem para fazer política, num momento como esse, sério como esse, para o bem e para o mal, para quem gosta de fazer, que tem essa prática de fazer política contra. A gente não pode fazer juízo de valor porque a gente quer, porque eu tenho um amigo no setor tal, porque eu conheço o fulaninho, porque é meu eleitor, eu fazer um gesto gracioso, se eu tenho a consciência que esse gesto gracioso vai trazer consequências graves ao dia a dia da saúde pública de Fortaleza. Então, assim, eu creio muito, sabe, Belingue, no bom senso coletivo, Espaço para radicalismo, para uma tentativa de chantagem, manipulação, de uma pequena minoria, eu acho que sempre vai ter, perto de eleição, mais ainda, E tem sempre os oportunistas que querem flertar com esse tipo de situação. Mas, olha, eu posso garantir, a grandiosíssima maioria de quem empreende, não estou falando só do cidadão comum, não, que está com larga maioria aprovando as medidas de controle à pandemia. Estou falando mesmo de quem empreende, as instituições, os sindicatos, sabe, tem tido empatia com o momento, tem entendido. Claro,
tem apresentado suas pautas, tem tentado encontrar caminhos de negociação em que a gente possa equilibrar e balancear melhor a necessidade de proteção à vida com as possibilidades de retomada, né? E a gente tem feito isso. O governador criou um comitê estadual, tem semanalmente esse comitê reunido, a gente tem buscado caminhos de conciliação sempre que pode, mas sempre registrando a essa interlocução e a todo mundo que a gente não pode abrir mão de uma tarefa que é a natureza existencial do poder público, que é proteger e defender a vida. Mas, olha, a despeito de uma zoada aqui ou acolá, de uma tentativa mais oportunista de um grupo político aqui e acolá junto a algum setor, o que eu tenho encontrado na grandiosíssima maioria das pessoas, é uma compreensão, mesmo de quem está lutando pela sua entidade, pela sua instituição, de que a postura tem sido de equilíbrio e bom senso. Mas sempre tem as suas exceções e sempre tem, como eu disse, os oportunistas da política que orbitam. E assim, eu ouvi outro dia, não vou aqui citar, o sujeito ele não dizia nem se era a favor e nem era contra, sabe? Ele dizia, olha, aqui é a palavra de empatia, de apoio ao setor de eventos da cidade de Fortaleza. Um setor que tiver tantos empregos, setor muito importante, que está sofrido e tal. Entretanto, também a pandemia também tem que ser enfrentada também, e é muito importante também que haja rigor, Depois de 10 minutos, né, você extraía e você não conseguia que essa pessoa se posicionasse. Você é a favor que abra o evento amanhã? Que tipo de evento? Ou é contra que abra? Né? Então, assim, pura demagogia, né? E o bom senso coletivo, a inteligência do povo, né? A sabedoria popular, ela é refinada, né? Refinada. Né? Besta é quem acha que manipula o povo, né? E assim, o povo percebe nas entrelinhas, né, a conversa mole, a demagogia, a tentativa de se dar bem dos dois lados, né? Quando, assim, isso tem que ser explicado com clareza, né? Com a cara limpa. Tem que ter argumento objetivo, claro, para explicar às pessoas e convencê-las. Se não convencê-las, dá uma respeitosa satisfação a quem discorda de você. O senhor falou agora há pouco, quando se referiu à Covid, o senhor usou a palavra trégua. E eu fiquei aqui matutando se essa palavra foi uma palavra cuidadosamente escolhida ou se foi um ato falho. Eu explico. A imagem que a gente tem para trégua é aquele momento de fôlego, aquela lacuna entre duas batalhas. Nós estamos vivendo agora uma batalha. A Prefeitura de Fortaleza, o Poder Público, imagina a possibilidade de uma nova batalha acontecer mais adiante, ou ser necessário se travar uma nova batalha mais adiante? A palavra foi mesmo intencional, viu, Roberto? Você foi no âmago. Né? Assim, a gente não tem nenhuma segurança, o mundo não tem. Hoje tem uma matéria grande na Folha sobre uma segunda pequena onda na Bélgica e na Holanda, claro, muito distante da primeira, mas com alguma... recrudesceu em alguma dimensão, vinha em queda e mudou a tendência de queda. Né? Há alguns espasmos aí de retorno em algumas áreas da Espanha também, de segunda onda. Então, assim, quem teve antes da gente, a grande maioria conseguiu, por medidas de rigor, de fiscalização, de controle, segurar a tal segunda onda. Mas em algumas áreas do mundo, foi registrado, mesmo na China, em dimensão bem menor, é bom que se diga, um segundo momento em que a doença passou a aumentar a sua incidência e também de óbitos. Claro, com a capacidade assistencial muito maior, com muito mais experiência no manejo dos pacientes, numa dimensão e uma incidência muito menor, mas teve algum segundo momento. Então, por essa razão, é que a gente não pode falar em fim da pandemia ainda. A gente tem que falar em trégua, esperando e torcendo para que não aconteça esse segundo momento. Isso depende muito das decisões do poder público, mas da colaboração e integração com o comportamento consciente e cidadão de cada um de nós, que fazemos a nossa capital fortalezense aqui, capital cearense. Prefeito, esses leitos que foram montados, eles devem permanecer, mesmo depois dessa primeira onda, né, que a gente viveu ou está vivendo ainda? Esses leitos devem permanecer para a cidade ou vai se esperar um pouco mais para tomar uma decisão futura? O principal hospital mobilizado foi o hospital de campanha do PV. Hoje ele não tem mais nenhum paciente, portanto o hospital está lá, montado, a gente está com a estrutura toda mobiliada, o hospital está montado, tem maca, tem tudo.
E se em algum momento a gente sentir que há necessidade assistencial, a gente pode ligar a chave e montar de novo os leitos do hospital. Então, essa foi uma decisão, diria, conservadora, no sentido da gente se preparar, porque a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a gente ter fôlego para fazê-lo. O JF2, que já está 90% pronto, ele foi ficando pronto também, parece uma coisa. A gente estava com 100 leitos de UTI sendo montados. E aí o hospital fica pronto ali, também pertinho do momento do pico, e está lá hoje atendendo não Covid, com muitos leitos vagos, mas se em algum momento houver necessidade também, a gente adapta a Covid. Então a gente tem capacidade de adaptar leitos existentes e montar e ligar de novo alguns hospitais de campanha. A própria rede de UPAs, a gente aumentou em em uma vez e meia, 150% da capacidade de leitos de UPAs em estruturas de campanha. Também podemos ligar de novo, se for necessário fazer. Então, e os recursos financeiros para tudo isso, o investimento que é necessário, a demanda de dinheiro? Aumentou muito, viu, Roberto? Aumentou muito o investimento em saúde esse ano, né? Talvez a razão maior do nosso custeio desse ano, certamente será a saúde. A gente estava gastando ali sempre 27% com a saúde das receitas correntes líquidas, com a educação 26%, e imagino que esse ano a gente vai bater em 32%, 33% do gasto com a saúde, e teremos fôlego, se for necessário, sim, esse ano ainda. Esperamos que não, todos os sinais são bastante positivos, mas a gente não pode simplesmente largar a mão de estarmos preparados caso um outro momento de necessidade assistencial aconteça em Fortaleza. Agora, é bom que se diga que boa parte desse parque de equipamentos e de leitos, ele vai ser utilizado para modernizar os nossos hospitais. A gente comprou monitor, respirador, maca nova, capnógrafo, muitos equipamentos, insumos, né, que serão todos utilizados para modernizar a rede de hospitais municipais existentes. Boa parte dela, vamos dizer, em reforma nesse momento. Então, assim, nada vai ser perdido. Esse é um dos legados, eu diria, né, de todo investimento que foi feito, é ficar boa parte desse parque tecnológico para modernizar os leitos de hospitais que já tínhamos. Prefeito, me mata uma curiosidade, porque o senhor passa o dia circulando, fazendo coisas, vivendo a administração de uma cidade, que é a quinta do país, como, né, o senhor lembrou, numa pandemia. O senhor consegue dormir? Como é que está sendo a saúde emocional? Porque eu sei que o senhor já está magrinho, já quero dicas depois, mas como é que está o dia a dia? Como é que é esse dia a dia? Me tira essa dúvida, é minha, pessoal. Eu preciso lhe confidenciar uma coisa, e a Carol é testemunha, deve estar nos ouvindo aqui hoje. Eu sempre me gabei, como se diz, do meu sono, sabe? Sempre me gabei que na hora de me deitar, eu deitava ali, desligava a chave e dormia. Mas não posso negar que essa pandemia mexeu com a minha paz noturna, sabe? Eu passei a dormir bem pior do que eu dormia antes, por razões muito compreensíveis, né? Vários fatos de natureza pessoal, familiar e administrativas, né? Uma responsabilidade. Eu estou no meu último ano, né? Você perguntava o que é que eu tinha planejado para esse último ano da gestão, e estou fazendo, mas seria com outro tom, né? Em outro ambiente, era entregar o maior conjunto de investimentos públicos da história de Fortaleza. A gente estava planejado em executar 1,5 bilhão de investimento esse ano, vamos executar 1,2, o que é de longe o maior investimento da cidade, inaugurar obras e celebrar as conquistas que não são minhas, né? São lutas da comunidade, lutas da cidade e tal. Então, esperava terminar a gestão desse clima, né? E assim, as contingências e as circunstâncias da história quis que esse ano fosse um ano tragicamente histórico para o mundo, né, em que a gente vivencia o que poderá ser, em escala global, se não a pior, uma das 2 ou 3 piores, né, crises epidemiológicas do mundo, né? Há quem diga que a gripe espanhola tinha uma característica diferente, como também a praga, né? As duas, porque elas tiveram o mundo era menos globalizado, né? Então, assim, a peste negra e a febre espanhola, elas ocorreram muito mais na Europa e em continentes
de forma isolada, com pouca conurbação e com pouca integração intercontinental. Entretanto, com alta letalidade, altíssima letalidade. Essa acabou tendo uma escala muito mais global, ela aconteceu literalmente no mundo inteiro, não vai ter um país no mundo que vai escapar dela, né? E não sei se o extrato de letalidade ao final, de mortes por população, vai ser tão grande quanto a época, né, da peste negra, da gripe espanhola, até porque as condições de saúde, de saneamento, de equipamento, de treinamento profissional eram completamente diferentes. Por isso, eu colocaria ela nesse rol das 3, sem saber ranquear. Por isso, sim, aí estou agora, né, vivenciando por isso o meu último ano com esse desafio. Mas estou motivado, acho que quem está na missão que a gente está tem um propósito, nada é por acaso, e acho que é hora de mostrar serviço, liderança, serviço, diálogo, explicação e resultado. E assim que nós vamos terminar o ano. E vamos terminar... Oi, pois não. Já tem plano para 1º de janeiro de 2021 adiante? Pois é, Roberto, até isso ficou meio comprometido, sabe? Eu tinha alguns convites de universidades internacionais para passar um semestre lá. Hoje, por exemplo, ninguém consegue nem tirar visto para os Estados Unidos, nesse momento agora. Boa parte das universidades não retomaram os seus programas de intercâmbio internacional. Então, estou também no limbo aí. Estou com 2 universidades em conversação, mas dependendo também que esse cenário epidemiológico modifique-se. Mas o meu plano pessoal e familiar era passar 6 meses estudando, escrevendo, lendo e podendo curtir um pouquinho mais de tempo com os prazeres da minha vida mais importantes, que são minhas 3, né? A Carol e minhas 2 pequenas, que foram privadas ao longo desses 8... Eu fui privado, na verdade, né, de um convívio mais intenso com elas. Então, esperava desses 6 meses, espero que desses 6 meses eu possa, além de estudar, ler, escrever, refletir, também poder usufruir mais desse convívio. Então, a gente, nesse momento, só tem a agradecer. Depois você me dá a dica da magreza. E se for esse negócio só de ter que ter problema, lidar com problema, não precisa me falar. Não quero. Eu digo, primeira faca, a operação. E depois da operação, eu engordei, eu tinha 112. Aí eu cheguei, depois da operação, ali 80. Perdi 32 quilos. E aí fui largando mão, voltei a tomar uma cervejinha, né, e tranquilo, porque assim, não conseguia comer muito, então eu achava que não... E larguei mão de me pesar todo dia. Quando deu ali 2 anos da cirurgia, quase 2 anos, eu estava com 87. Então, tinha dos 32 menos 7, já estava com 25 quilos a menos e veio 32 quando eu cheguei. Aí eu lembro que foi no carnaval de 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Eu voltei no carnaval, pesei, eu disse, rapaz, eu vou agora ter uma vida saudável. Vou tentar ter. E aí comecei eu corri lá atrás, quando eu morava fora do país, estudando, o meu hobby era correr. Corria bem maratona e tal. E aí comecei de novo, devagar, a retomar, comecei andando e tal, e voltei agora a ser corredor. Estou há 2 anos correndo, fazendo meia maratona, treinando, fazendo bicicleta também. O Roberto, sei que o Roberto adora bicicleta também, e malhando também. Estou conseguindo agora tomar minha cervejinha no final de semana, comer as porcariazinhas que eu gosto de comer, uma tripazinha, um negocinho, sem engordar. Então, estou conseguindo equilibrar aí pelo exercício o consumo calórico que me dá prazer. Tá certo, então. A gente só tem a agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, né, nesse período, então, mas muito obrigada por ter vindo aqui para a Coluna da Hora, e esse nosso espaço não poderia ser mais fortalezense, né? É uma homenagem mesmo à Coluna da Hora, que fica no centro, no coração da cidade, na Praça do Ferreira. E muito obrigada, e que o senhor tenha um bom trabalho, porque nossas vidas, o nosso dia a dia também dependem do seu trabalho aí. É isso aí. Obrigado, prefeito. Obrigadão, Roberto, Evelino. Queria dizer que, em poucas circunstâncias, eu fiquei tão à vontade para responder assim, com tantos adjetivos como eu fiz hoje. Eu sou mais... Acho que conhecer a índole, o caráter e o compromisso e o amor que vocês têm à Fortaleza me deixaram mais à vontade para falar aqui com o coração e com a alma. Eu acho que foi minha xícara.
Também. Eu acho. Minha xícara de café. Tá Obrigada, um grande abraço. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. E a coluna da hora também é música, é boa música. A gente encerra agora com André Reis e a banda dele fazendo Schnittlin com Carne, um clássico da música mundial. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de acionar a sinetinha e de deixar comentários. A gente conta com você. Tchau!